Olá pessoal, a gente vai dar uma olhada nessas quatro funções aqui que o R tem. Isso aí seria equivalente a união, tá? União, interseção, diferença entre dois conjuntos e comparação de dois conjuntos se eles são iguais, tá? O que é que eu quero fazer? Eu quero pegar esse exemplo aqui da internet que ele é mais fácil, ele é bem simples. Eu tenho aqui um conjunto de informações que ele tem os números 1, 2, 3, 4 e 5 e tem aqui o conjunto B que ele leva duas informações, 6 e 7. Aí ele diz aqui que a união entre esses conjuntos iria gerar o conjunto A unido a B, que seria 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fazer isso no R. Então memoriza 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o conjunto B 6 e 7. Então eu vou comparar a união, então vamos fazer aqui separado. Letra A, ele vai carregar um vetor, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, certo? Ctrl R, já aceitou. O conjunto B carrega os números, ele carrega os números 6 e 7, certo? Então eu quero o resultado dessa união aqui entre A e B, tem que gerar esse conjunto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O R tem que me dar como resposta isso. Então você digita union, bota A, vírgula B, lembre A maiúsculo, B maiúsculo, e dá um Ctrl R, e ele apareceu aqui esse erro é porque nós não rodamos o conjunto B. Então vamos rodar, ó, Ctrl R, quando você pedir a união, Ctrl R novamente, ele vai dar ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, certo? Bom, como a gente sabe aqui, percebe, não existe interseção, ou seja, não existem elementos que se cruzem nos dois conjuntos. Então, quando a gente pedir a intersect, o que vai acontecer? Entre A e B maiúsculo, ele vai dar ó, numérico zero, ou seja, espaço ocupado é zero, não existe espaço ocupado, certo? Então, a gente vai fazer um exemplo que ele seja de interseção, que exista uma interseção, tá? Vamos pegar aqui ó, esse exemplo aqui que ele está dando. Ele diz que eles têm os números, o conjunto A ele passa a ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e o conjunto B tem 5, 6 e 7, certo? Como existe a interseção, o R ele vai ter que identificar o 5 e o 6, o 5 e o 6 nesses dois conjuntos e ele vai gerar um novo conjunto que seria os números 5 e 6, a interseção B. Então a gente vai criar aqui esse novo conjunto, vamos aproveitar isso, certo? E aí eu vou chamar isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ctrl R, não esqueça. Aqui o conjunto B vai ser 5, 6 e 7, Ctrl R. Quando você pedir o intersect, ou seja, a interseção entre eles, o que vai acontecer? A, vírgula B, Ctrl R, está aqui, ó. Ele gera o novo resultado que seria as unidades ou informações, como vocês queiram falar, 5 e 6, certo? Bom, se vocês quiserem saber a diferença entre dois conjuntos, ou seja, entre esse conjunto aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, e o conjunto B, 5, 6 e 7, então ele diz aqui que a diferença entre A menos B, ele vai ter que gerar o conjunto ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Então vamos aproveitar esse conjunto aqui, o novo conjunto que ele pede seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, não existe o 6, ó, pode conferir. Aqui embaixo ele tem o 5, 6 e o 7B. Ctrl R, Ctrl R. Nesse caso aqui a gente está selecionando a diferença entre os dois conjuntos, então set diff, ou seja, o primeiro conjunto que vem aqui seria o valor de A, vírgula B. Então se a gente vai pegar os valores que são exclusivos de A, então a minha resposta tem que ser 0, 1, 2, 3, 4. O 5 não entra porque o 5 ele tem interseção, o 6 e o 7 não entra porque ele pertence a B. Então ele tem que gerar essa resposta aqui, ó. Ctrl R. Aqui, ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Se você inverter, set diff B, A, ele vai pegar os valores que são exclusivos de B, ou seja, informações que só estão em B, elas não têm interseção. Então se você fizer aqui, ó, B menos A, então ele vai aproveitar só os valores 6 e 7, que eles não se repetem em nenhum outro conjunto. Então quando você der Ctrl R, está aqui a resposta, 6 e 7. Ok? E se você for comparar se esses conjuntos aqui são iguais, você quer verificar se eles são iguais, você pode utilizar a função setEqual. Ela está aqui embaixo, foi falada no início, ó, setEqual.
porque conjunto é igual, então você vai e faz a pergunta A, B, Ctrl R, ele diz que é falso, ou seja, eles não são iguais. Vamos testar aqui um conjunto que eles poderiam ser diferentes. Vamos testar o conjunto Z. Vamos criar aqui o conjunto 3, 4, 5, Ctrl R. E o conjunto K, que ele vai carregar os vetores 3, 4 e 5, Ctrl R. Se você quiser utilizar e verificar se eles são iguais, set equal Z, K, Ctrl R. Ele já dá a resposta aqui, ó, verdade. Vamos dizer que nós apagamos aqui, digitamos a mais, em vez de botar um 4, eu botei um 40 no K. Ctrl R. Quando você comparar novamente, ele vai dizer que é falso. Os conjuntos não são iguais, ok? Tá bom? Bom, essas são funções básicas de uniões e interseções entre informações. Você poderia utilizar, por exemplo, nomes em vez de utilizar números, você utilizar nomes. Veja só esse conjunto aqui que a gente vai digitar. Bom, nós temos aqui um conjunto de casa, um conjunto de apartamento. Então na casa, essa casa ela tem quarto, sala, cozinha, banheiro e varanda. No apartamento nós temos, como ele é menor, então ele vai ter só quarto, sala, cozinha e banheiro. Eu quero saber o que geraria da união entre esses dois conjuntos, casa, apartamento. Então Ctrl R, eu teria um novo equipamento, um novo conjunto chamado quarto, sala, cozinha, banheiro, varanda. Se você quiser saber a interseção, ou seja, a intersect entre o que tem numa casa e o que tem no apartamento, você utilizaria intersect, casa, aparte. O que tem nos dois é quarto, sala, cozinha, banheiro, certo? O que é que só tem na casa? Então eu quero verificar o que só tem na casa. Então seria set diff, ou seja, o que é exclusivo de uma casa. Ctrl R, varanda nesse caso. Então você pode trabalhar com conjuntos na forma numérica e na forma de texto. Se por um acaso aqui você digitasse quarto com Q maiúsculo, dar um Ctrl R, e você quisesse saber o que é que acontece só na casa, ele já consideraria seria um quarto com Q minúsculo e teria a varanda. Então tem que ter cuidado na digitação também das informações, certo? Por enquanto era só. Muito obrigado por essa videoaula que você ter assistido. Até mais, viu?